O 3 do Atlas está a chegar a Marte. Isso já não é uma previsão. O objeto está a aproximar-se rapidamente, atravessando o sistema solar interior, com a sua coma a expandir-se e a sua cauda a estender-se na direção errada. Passará mais perto do que qualquer outro objeto interestelar alguma vez passou de um dos nossos vizinhos. E, no entanto, perante este encontro extraordinário, a NASA permanece quase completamente em silêncio. Apenas atualizações técnicas dispersas, enterradas em arquivos obscuros, confirmam discretamente a trajetória, mas não as implicações, nem as questões. Este não é apenas mais um objeto. A partir do momento em que cruzou a órbita de Júpiter, o 3I Atlas começou a se comportar de maneiras que desafiam o que esperamos de detritos interestelares naturais. Ele ganhou vida mais cedo do que deveria. Sua trajetória pelo sistema solar parece quase deliberada, como a pegada de algo que sabe exatamente para onde está indo. E agora, com Marte logo à frente, estamos a observar da Terra, enquanto as nossas melhores sondas planetárias se preparam para estudá-lo. Os orbitadores ao redor do planeta vermelho estão a apontar os seus espectrômetros e câmaras. O telescópio espacial James Webb está fixo na sua trilha espectral. O Hubble está a rastrear a sua coma. E ainda assim, por que a NASA permanece em silêncio agora, quando algo de outra estrela está a voar tão perto de casa? O silêncio está mais alto do que nunca. À medida que o 3I Atlas se aproxima de Marte, a sua trajetória já não levanta questões sobre a origem, mas sobre a intenção. Não está apenas a passar, está a alinhar-se. Este objeto, mais antigo do que qualquer planeta pelo qual agora passa, está a traçar um caminho que pareceria improvável, mesmo para uma nave espacial guiada pela precisão humana. Uma sequência quase linear através do sistema solar. Cada sobrevoo cronometrado com elegância cirúrgica para algo supostamente nascido do caos. O seu movimento parece inquietantemente calculado. E, no entanto, não há briefing público nem contagem regressiva global. As únicas vozes que reconhecem a sua aproximação são fragmentadas, espalhadas entre observatórios, briefings de missões e fóruns acadêmicos anônimos. Alguns dados vazaram em pré-impressões, imagens de orbitadores de Marte, traços infravermelhos de James Webb, um pico recente nas emissões de CO2 ao redor da coma. Mas não há narrativa para ligá-los. Nenhuma explicação oferecida pelas próprias instituições, cujo objetivo é ajudar-nos a compreender o desconhecido. O Mars Express e o Trace Gas Orbiter ajustaram os seus horários de observação. Os seus espectrômetros estão a ser sintonizados para captar gelo de água, orgânicos e proporções isotópicas incomuns. Estes instrumentos não estão à procura de beleza, estão à procura de anomalias. A coma não se comporta como as dos cometas comuns. Algumas das suas partículas são mais densas, mais lentas a dispersar-se. A cauda, sob certas observações, parece inclinada em direção ao Sol, como se fosse repelida não pela radiação, mas por outra coisa, algo que ainda não conseguimos quantificar. Isto não é especulação. São dados e os dados não mentem. Ao mesmo tempo, o Hubble continua a captar imagens do halo externo de poeira que envolve o núcleo. As suas imagens, embora visualmente pouco impressionantes, revelaram algo estranho. Uma inconsistência entre o tamanho estimado do núcleo e a enorme quantidade de material ejetado. Ou o núcleo é maior do que pensamos, ou algo sob a sua superfície está anormalmente ativo. Alguns investigadores lançaram termos como bolsas de calor internas, desequilíbrio químico ou mesmo sublimação desencadeada por compostos desconhecidos. Outros permaneceram em silêncio, talvez por opção, talvez por instrução. Mas não é apenas o silêncio das instituições que suscita preocupação. É o momento. O 3 Atlas está a chegar a Marte precisamente quando o ângulo de visão da Terra está a ser perdido. Em poucos dias, o objeto passará por trás do Sol, da nossa perspectiva. Ele entrará numa janela de invisibilidade durante a sua fase mais ativa. O momento em que é mais provável que testemunhemos um comportamento extremo ou uma possível fragmentação será também o momento em que menos poderemos vê-lo.
Da Terra, ele desaparecerá. De Marte, ainda será visível, mas a transmissão de informações será parcial, atrasada e filtrada. Isso levou alguns a fazer a pergunta diretamente: se o Tree Atlas é apenas um cometa, por que está a seguir uma trajetória tão otimizada? Por que se acendeu mais cedo, comportando-se como nenhum objeto conhecido do seu tipo? Por que a sua inclinação é tão plana, apenas 5 Gunda fora do plano orbital dos planetas? Essa trajetória não é aleatória. Ela reflete o mesmo corredor celeste que usamos para enviar sondas em direção aos planetas exteriores. Esse fato por si só é desconfortável. E depois há um lóbulo. O astrofísico de Harvard, que uma vez afirmou que Oumuamua poderia ter sido uma sonda, agora sugere o mesmo sobre o Tree Atlas. Ele aponta para o padrão orbital, a sequência de sobrevoos, o movimento retrógrado e as anomalias espectrais. Ele até pediu um redirecionamento das sondas existentes para interceptá-lo, especificamente a sonda Juno, que atualmente orbita Júpiter. Os seus pedidos não foram atendidos. As agências oficiais insistem que se trata de um objeto natural. Um visitante, sim, mas silencioso. Uma relíquia de outro sistema. Um cometa com peculiaridades. Mas ainda assim um cometa. Elas afirmam que não há ameaça, nem mistério e certamente nenhuma razão para pânico. Mas por outro lado, também afirmam que Oumuamua era uma rocha até que sua trajetória mudou sem nenhuma explicação visível. Agora, o Tree Atlas está a aproximar-se do planeta vermelho. A sua coma continua a brilhar. As suas assinaturas químicas estão a evoluir e o silêncio continua. Mas o silêncio também é um tipo de sinal, uma ausência deliberada, uma pausa colocada onde deveria estar uma mensagem. E se este objeto é realmente o que dizem que é, apenas mais uma rocha, apenas mais uma relíquia, então por que parece que está a observar-nos? Porque de Marte estamos a ser observados, da órbita, da superfície, de todos os fluxos de dados, agora apontados para um fantasma que nunca deveria estar aqui. Algo antigo está a chegar, e aqueles que têm mais respostas são os que menos falam. O que estamos a ver agora não estava nos modelos. À medida que o Atlas III se aproxima de Marte, o seu comportamento continua a desafiar as expectativas. Este deveria ser apenas mais um cometa. Gelado, passivo, indiferente. Mas os dados mostram outra coisa. Algo inconsistente. Algo vivo. O telescópio espacial. James Webb e o Hubble estão ambos a segui-lo. O Webb vê profundamente no infravermelho, detectando compostos que deveriam ter se decomposto há muito tempo. Orgânicos, silicatos e moléculas à base de carbono em condições imaculadas, congelados como se estivessem protegidos do próprio tempo. O Hubble observa a coma, fraca e instável, com um brilho que pulsa sem um padrão claro. E depois há a cauda. A maioria das caudas dos cometas apontam para longe do Sol, moldadas pela pressão da radiação. Mas parte do fluxo de poeira do Atlas III curva-se para dentro, como se resistisse a essa força. As partículas são mais pesadas, mais lentas. Alguns sugerem grãos de poeira grandes. Outros dizem que a trajetória é simplesmente muito limpa, muito alinhada, muito intencional. A partir de Marte, os espectrômetros a bordo do Mars Express e do Trace Gas Orbiter estão a detectar dióxido de carbono, carbono diatômico e outros voláteis, mas eles aparecem e desaparecem sem aviso prévio. Não é uma saída constante. É episódica, rítmica, como algo cíclico, como algo que respira. A sua curva de luz é outro mistério. Começou a brilhar mais cedo do que deveria, muito antes de cruzar a linha de congelamento. E agora, à medida que se aproxima do Sol, o seu brilho cintila, estagna e depois volta a brilhar. Esta não é a assinatura de um corpo passivo a aquecer sob o calor solar. É imprevisível, é ativo, é estranho. As estimativas do seu tamanho estão a mudar. O que antes parecia um pequeno núcleo pode agora ser algo maior, talvez com 10 quilômetros de largura. E a sua massa pode explicar algumas das anomalias, mas não todas. Porque não é apenas o que o compõe que perturba os cientistas. É para onde ele está a ir.
A sua trajetória é quase coplanar com o sistema solar, apenas 5 dias fora do plano planetário. Isso é raro. A maioria dos objetos interestelares chega em ângulos agudos. O Tree Atlas está a deslizar ao longo do corredor que usamos para sondas. Uma trajetória de voo que se assemelha a um perfil de missão. É claro que sugerir intenção é um caminho perigoso. A corrente dominante mantém-se firme. Isto é um cometa. Incomum, sim, mas ainda assim um produto do acaso, não da inteligência. Mas em círculos fechados, o tom está a mudar. E-mails entre equipas de investigação, alguns vazados, outros públicos, mostram um desconforto crescente. Um reconhecimento silencioso de que os dados não se encaixam mais nos modelos. Que este pode ser o primeiro objeto que observamos se comportando de uma maneira que desafia todas as categorias de comentários conhecidas. Curvas espectrais com quedas inexplicáveis, assinaturas térmicas que sobem e descem muito rapidamente, moléculas orgânicas em configurações normalmente não vistas em corpos naturais. As palavras usadas são cuidadosas, anômalas, peculiares, não classificadas. Ninguém quer dizer o que está a pensar. No entanto, a pressão aumenta. O que acontece quando algo chega das estrelas e se recusa a se encaixar na forma que preparamos para ele? Quando a ciência não pode dizer com confiança o que é ou o que não é, a linha entre curiosidade e preocupação começa a ficar confusa. E em algum lugar entre o silêncio da NASA e o barulho da especulação, uma nova possibilidade começa a crescer. Uma possibilidade que não permanece nos dados, mas na ausência em torno deles. E se o Tree Atlas não estiver apenas a comportar-se de forma estranha, mas for algo que nunca vimos antes? Agora, à medida que o objeto se aproxima do seu ponto mais próximo do Sol, preparamo-nos para o apagão da Terra. O Tree Atlas desaparecerá em breve por trás do brilho solar. E durante essa janela, a sua fase mais ativa e violenta. Podemos perder tudo ou podemos perder algo que nunca deveria ter sido visto. Porque o que estamos a recolher agora é mais do que dados. É um quebra-cabeças com peças em falta. E o que resta pode não pertencer às leis que conhecemos. Pode pertencer a algo mais antigo ou a outra coisa. – 31 de outubro. É quando isso vai acontecer. O 3 Atlas vai atingir o seu ponto mais próximo do Sol. Periélio. Um momento de silêncio envolto em fogo. A essa distância, a radiação solar torna-se destrutiva. As temperaturas sobem além do razoável. O pó evapora-se. O gelo transforma-se em gás num instante. Estruturas fracas desmoronam-se. E ninguém sabe se o 3 Atlas é fraco ou forte, ou mesmo natural. Alguns acreditam que ele se fragmentará completamente, que o calor e a gravidade rasgarão o núcleo, como aconteceu com os cometas IS-ON e Elenin. Outros esperam uma erupção, uma atividade tão intensa que a coma se expandirá em segundos, brilhando intensamente a ponto de ser vista da Terra, mesmo através do brilho. E há aqueles que suspeitam de algo mais estranho, que o objeto passará por essa provação intacto, intocado, como se tivesse sido projetado para resistir. Se isso acontecer, teremos que fazer perguntas mais difíceis. Durante o periélio, a Terra ficará cega. O Sol bloqueará nossa visão. Os nossos instrumentos, sobrecarregados pelo brilho, ficarão em silêncio. Perderemos de vista o objeto no exato momento em que ele poderá revelar a sua verdadeira natureza. Não haverá transmissão ao vivo, nenhuma imagem nítida, apenas observações indiretas de observatórios solares como o SORAO ou o STEREO. Esses satélites rastrearam dezenas de cometas que passaram perto do Sol. A maioria se desintegrou, alguns desapareceram. Alguns raros sobrevivem. O que farão os 3 Atlas? A partir de Marte, os orbitadores ainda poderão ver algo. Os seus sensores continuarão a fazer varreduras, enviando dados nas semanas seguintes, mas mesmo eles têm limites. Se o objeto mudar abruptamente, se partir, virar, acelerar, podemos não detectá-lo a tempo. E, no entanto, há uma estranha calma nisto, uma quietude consciente. Porque uma vez que desapareça atrás do Sol, algo será decidido.
algo irreversível. Se sobreviver, reaparecerá semanas depois, mais fraco, desvanecendo-se, rumo a Júpiter, depois à borda, depois ao vazio. Nunca mais voltará. Este é o nosso momento. Alguns observadores estão à procura de pistas. Se ocorrer fragmentação, os padrões dos detritos podem nos dar informações sobre a sua estrutura interna. Se a coma mudar repentinamente de forma, isso pode revelar aberturas ocultas ou forças enterradas. Se a trajetória oscilar, isso pode indicar forças que ainda não compreendemos. Pequenas mudanças podem ter implicações enormes. E se nada acontecer, isso também é uma afirmação, porque este objeto nunca foi comum. A sua ignição precoce, as suas anomalias espectrais, a sua trajetória pelos planetas interiores. Estas não são notas de rodapé, são mensagens, e o silêncio em torno delas não é acidental. Este momento, a sua passagem pelo fogo, é o ponto de viragem. Depois disso, talvez nunca mais o vejamos com clareza. Ele se tornará outro mistério, meio vislumbrado, arquivado em fragmentos digitais, arquivado como um visitante anômalo e silenciosamente esquecido. A menos que decidamos olhar mais profundamente, a menos que algo nos force a isso, porque quer se fragmente ou brilhe, desapareça ou sobreviva, o Tri-Atlas está a contar uma história em particular. E nós estamos à beira dessa história, de costas para o fogo, à espera que algo aconteça. Algo que ninguém consegue explicar. Talvez seja apenas uma rocha, um antigo viajante congelado lançado pela galáxia por uma força há muito esquecida. Talvez todas as anomalias sejam apenas ruído, coincidência, erro de cálculo. Um cometa sendo um cometa de uma forma que nunca vimos antes. Essa é a explicação segura, aquela que nos deixa dormir. Mas por outro lado, talvez não, porque 3 Atlas não se comportaram como deveriam. Acenderam-se mais cedo, movem-se com precisão, passaram pelos planetas interiores em sequência, e agora dirigem-se diretamente para o Sol, numa trajetória que espelha os caminhos que enviamos às nossas próprias sondas. E o silêncio, talvez o sinal mais antinatural de todos, acompanhou-os desde o início. Se isto são apenas detritos, então por que parece tão deliberado? Por que é que cada passo parece calculado? Por que é que cada leitura levanta mais perguntas do que respostas? E por que é que, quando finalmente chega ao momento mais crítico da sua viagem, desviamos o olhar? Sabemos como são os cometas, sabemos o que fazem, mas este é diferente. E se o sente no fundo, por trás dos dados, por baixo das explicações, não está sozinho. A verdade é que o universo não nos deve clareza, deve-nos admiração. E este objeto, seja natural ou não, seja antigo ou intencional, proporcionou-nos isso. Ele lembrou-nos que o espaço não está vazio, que o silêncio não é ausência, que às vezes as coisas chegam sem aviso, sem padrão, sem origem. Coisas que nos fazem questionar o que pensávamos estar definido, o que pensávamos ser nosso. Talvez o Tri-Atlas se desintegre no periélio, espalhando os seus segredos em pó. Talvez sobreviva e se afaste, sem nunca revelar mais nada. Ou talvez isto nunca tenha sido sobre o que ele deixa para trás. Talvez tenha sido sobre o que ele viu. E se isso for verdade, se este visitante não estava apenas de passagem, mas a olhar para trás, então temos mais a considerar do que o seu espectro ou a sua velocidade. Temos de considerar a possibilidade de que éramos nós que estávamos a ser observados. Portanto, observem os céus nas próximas semanas, porque algo acabou de passar perto de casa e não veio em silêncio. Se este tipo de mistério o emociona, se o silêncio entre as estrelas o faz questionar quem ou o que pode estar lá fora, então fique por perto. Inscreva-se no canal. Deixe os seus comentários abaixo, porque o Tri-Atlas pode desaparecer em breve, mas as perguntas que deixa para trás estão apenas a começar.